Graça e paz a todos, em nome de Jesus, né? Gostaria de, nesse dia, meditar com os amados acerca de um texto que se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 1 e 2. Esse livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão, um livro cheio de sabedoria, de instruções e muito importante para as nossas vidas. E ele nos diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Pois bem, talvez quando você leia pela primeira vez esse texto, você pensa, que pão é esse? E você talvez se lembre rapidamente que Jesus é o pão da vida. Sim, corretíssimo. Jesus é o pão da vida. E nós vamos ver o que ele está presente no Novo Testamento, só no Novo Testamento? Não, Jesus é presente desde Gênesis até Apocalipse, né? Nós vemos que a palavra aponta em todo o tempo para o nosso Redentor e Salvador Jesus. Mas eu gostaria de meditar sobre o pão e sobre as águas. Quando nós vemos o pão lá no Velho Testamento, me traz à memória duas coisas. Primeira delas, o pão, quando os judeus saíram do Egito, e hebreus naquela época ainda, né? Hebreus saíram do Egito, eles comeram pães asmos na última ceia, ceia da Páscoa. O que isso representa? Um pão puro. Um pão puro sem fermento. E nós vemos aqui que isso teve um símbolo de aliança lá também. Por quê? O pão era oferecido como parte dos sacrifícios dados por ofertas de cereais, por ofertas pacíficas no tempo antigo. Pois bem, mas o pão também nos reporta ao maná, amados. O que foi o maná? Assim que o povo saiu do Egito e começou a peregrinar no deserto, nós vemos o que o Senhor disse que os alimentaria com o maná. E todos os dias caía do céu o maná. Esse maná, portanto, devia ser recebido, recolhido e era usado diariamente. O que isso representa? Uma porção diária do maná para cada vida. Naquela circunstância, um alimento que permanecia de um dia para o outro, não era aproveitável mais. Cada um devia recolher exatamente a sua porção. Pois bem, então nós vemos o que o pão aqui no Velho Testamento também tem uma simbologia muito importante. No Novo Testamento, Jesus mesmo disse: eu sou o pão da vida. Ok. E nós vemos também, amados, que nós nos lembramos do sacrifício de Cristo Jesus, pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, pelas suas marcas no seu corpo, quando nós tomamos a Santa Ceia do Senhor e nós comemos do pão, numa memória do sacrifício de Cristo Jesus por nós, né? Pelas suas feridas que nos trazem saúde. Pois bem, portanto, nós vamos ver o que Jesus é o pão da vida. E nós vamos também encontrá-lo, como Jesus é o pão da vida e ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, nós entendemos o que o alimento diário, a porção que nós recebemos, deve ser do Senhor. O nosso pão diário deve ser a palavra de Deus. E a palavra de Deus deve ser um alimento diário para nós, amados. Ou seja, cada dia uma porção específica que o Senhor tem para te edificar, para me edificar, para nos sustentar na presença dEle. E eu vejo que o Senhor diz aqui, ó, lança o teu pão sobre as águas. O Senhor nos diz para realmente lançarmos o pão, lançarmos a palavra sobre as águas. Que são as águas? O mundo. O mundo aqui representa as águas. Então, nós vemos que existem águas doces, pessoas que são assim, né? Com uma vida bendita, uma vida abençoada, uma vida que
que edifica outros. Mas existem águas salgadas também, né? E eu acho bem interessante quando o Senhor nos mostra o encontro das águas, né? No livro de Ezequiel tem uma passagem que fala do encontro das águas, que quando as águas se encontram, nós vamos ver o que? Que aquelas águas são purificadas e tudo que existe de peixe é bendito. E tudo aquilo que está ao redor daquelas águas frutificará, né? Então nós vemos, amados, que o Senhor nos diz assim para jogar a palavra, o pão sobre todas as águas. Eu tenho feito isso ao longo de toda a minha vida docente, há 44 anos. E que eu tive por um voto ao Senhor, assim que eu ingressei a primeira vez numa sala de aula, que eu levaria a palavra de Deus para os meus alunos. E assim tenho feito. E tenho tido gratas surpresas por causa disso ao longo da minha vida. Aqueles alunos que talvez a gente pensasse improvável, tanto no sentido espiritual quanto no sentido acadêmico, né? A gente olha e às vezes discerne, não, essa pessoa, né? Mas para Deus, amados, não existe impossível. E se Deus faz, Ele faz absolutamente na sua vida, na minha vida e na vida de todo aquele que nele crê, né? E eu vi então alunos transformados pelo poder de Deus. Eu vi alunos academicamente que eram bem fracos se tornando docentes, fazendo cursos de mestrado, de doutorado, outros até fora do país, que frutificaram. Eu quero trazer com isso, amados, que não importa o tipo de água, se é uma água salgada, se é uma água doce, se é o encontro das águas, nós devemos lançar o pão, porque o Senhor mesmo diz assim, porque depois de muitos dias o achará. Quantos anos se passaram? Muitos anos, mas Deus fez, né? E o Senhor continua dizendo assim, reparte com 7 até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. O que tem no coração do Pai? Um grande amor por todos nós, por você, por mim, mas o Senhor ama a todos indistintamente. É interessante que nós observarmos isso, porque nós não conseguimos compreender quão grande é esse amor por cada um de nós. E o Senhor diz assim, para repartirmos o pão, com 7, que é o número de Deus, 8, que é o número da perfeição. O que é isso? Infinito. Infinito, reparte o teu pão com quem for necessário, na realidade é isso. Por quê? Nós não sabemos o dia de amanhã. Nem para a minha vida, nem para a sua vida, nem da sua família, nem da minha família, nem na direção que o mundo vai. Temos visto coisas que são bem aberrantes, né? Temos visto em diversos ângulos isso. No âmbito familiar, no âmbito político nem se fala, no âmbito pessoal muitas vezes, no âmbito financeiro, no âmbito profissional, com relação à violência, com relação a valores. E nós vemos com relação às leis, tudo isso, nós ficamos estarrecidos. Mas o Senhor diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O que o Senhor quer? O Senhor quer transformar corações e vidas. O Senhor quer transformar você e quer me transformar. Para que nós possamos verdadeiramente estar firmados na palavra de Deus, naquilo que Ele tem para nós no dia de amanhã. O Senhor não tem propósito que ninguém se perca, amados, mas nós sabemos que a escolha é absolutamente pessoal de cada um. E nós vemos, por isso, as águas doces, as águas salgadas, né? A escolha é pessoal de cada um. Mas a nossa oração e o nosso semear deve ser indistinto, porque quem conhece o coração do homem é o Senhor de todo o mundo. Teu pão sobre as águas. O pão sobre as águas, lança o teu pão, lança a tua semente, porque depois de muitos dias o acharás. Amém? Quero orar por você, querido Deus e Pai. Nós queremos te dar graças e louvor e honra nesse dia que o Senhor nos dá. Muito obrigado, ó Pai, pelo pão, pelo alimento diário que o Senhor nos concede em Cristo Jesus. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, Senhor Deus, para nos dar entendimento da Tua palavra. Pai, nós clamamos por uma porção de ousadia, uma porção dobrada de ousadia nesse dia, Pai, para que nós possamos, Senhor Deus, semear a Tua palavra em tempo e fora de tempo.
Senhor Deus, e o Senhor conhece todas as águas, todos os corações. Pai, que isso frutifique, que gere uma geração santa, uma geração poderosa em Deus, para fazer maravilhas sobre a face da terra. Pai, guia-nos nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém? A todos, a paz do Senhor Jesus.